quinta jornada, da quinta jornada da SLO, Corpo, Memória. Temos o prazer de trazer hoje para todos, vocês da comunidade analítica da seção leste-oeste, a segunda preparatória com a apresentação do terceiro e quarto eixo. E eu, Ordália, tenho a honra de coordenar essa atividade. E nós teremos, a logística será o seguinte: teremos primeiro a apresentação do eixo 3, Política e Psicanálise. A colega Carla Serles vai apresentar o seu texto. E depois a Rosângela Ribeiro apresentará o dela, pequenos textos. E Alberto Murta entrará na boca da cena para comentar os dois textos. Ok? Assim que o Alberto terminar os comentários dele, abriremos a uma conversa sobre o terceiro eixo. Quem desejar participar da conversa, levante a mãozinha, essa mãozinha amarelinha aí, e abriremos a conversa. Às 9h20, nós dividimos em duas partes, teremos o eixo 4, onde o colega Fábio Paes Barreto apresentará Neurociência e Psicanálise. Também um breve texto, e teremos o comentário de Tânia Martins. Após o comentário de Tânia, abriremos novamente para uma conversa sobre o eixo 4. E quem desejar levantará a mãozinha também. Na sequência, e eu coordenando, eu vou tentando organizar a logística aqui. Ok? Vamos dar início, então, com a palavra Carla Serles, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, Carla. Boa noite a todos, me ouvem bem? Nós estamos sem Sim. microfone aqui, estamos só com o microfone do computador. Então, eu queria começar cumprimentando os meus colegas da comissão científica, agradecendo a parceria da Rosângela e, se vocês estão acompanhando o Minemes, vocês devem ter lido o eixo Psicanálise e Política. O que Rosângela e eu preparamos lá no Minemes é um pouco diferente do que nós vamos falar hoje. Hoje, o que eu pensei foi em traçar um caminho de como nós conseguimos chegar ao que está escrito lá da diferença entre a memória e a recordação. Se vocês chegaram a ler, vocês perceberam que nós estamos pensando recordação do lado do inconsciente estruturado como uma linguagem e a memória do lado do corpo. Não vou entrar em muitos detalhes, porque está escrito no Minemes, tá? Então, aqui eu vou fazer um outro percurso, que chega lá também, de alguma forma. Então, eixo, psicanálise e política. O brocardo lacaniano, o inconsciente é a política, requer dos psicanalistas um constante ajornamento, considerando-se que tanto o inconsciente como a política são campos sensíveis às transmutações civilizatórias, sobretudo na época em que o outro não existe. A priori, esboçam-se ao menos duas questões. Qual ou quais concepções da política têm relevância para a psicanálise? Quais as formulações teóricas concernentes ao inconsciente são possíveis a partir desse pressuposto lacaniano? Miller diz que esse axioma é derivativo
de outro preceito de Lacan. O inconsciente é o discurso do outro. Esse é o preceito dele. Nesse ensejo, o inconsciente é transindividual. Faz laço com o outro, seja através do jogo significante, seja através do jogo com a letra. O que exige do analista, em sua ética, um decidido interesse pela civilização e seus inerentes efeitos de mal-estar, bem como pela política, ainda que seja pela via do horror. Logo, faz-se necessário não apenas estar à altura da subjetividade da sua época, como também saber orientar-se nela. Aqui delineia-se mais um interrogante. A partir de que viés o analista pode ser subversivo e, desse modo, contribuir com o futuro da psicanálise? Henrique Lohan alerta para os riscos aos quais se precipita um analista crítico, fechado em sua reserva, insensível às formas de segregação. Ele diz que se um analista não ultrapassar essa posição de suposta neutralidade, provavelmente invalidará o seu papel histórico. Segundo Marlene Bruce, a neutralidade do analista deve se restringir à relação com o eu e seu sonho de adaptação, e com o supereu e seu imperativo de gozo. Assim sendo, a política da psicanálise pode ser pensada como a política do sintoma, principalmente naquilo que o sintoma apresenta de desarranjo, disfunção e ou refração às exigências do mestre contemporâneo. Esse mestre apresenta-se aparelhado com sua irredutível engrenagem de manipulação dos semblantes, engendrando o sequestro e o ofuscamento do sujeito. Ademais, produz-se uma homogeneização dos modos de gozo, em decorrência da incessante oferta do objeto A apenas como mais de gozar, desconectado de sua face de causa de desejo. Outro sim, com o advento dos discursos das tecnociências e do capitalismo, a polis se transforma, já que as redes se convertem no habitat predileto dos corpos falantes. Esses processos determinam a anulação da divisão subjetiva e do pequeno detalhe que faz a singularidade onde se aloja o sintoma. Sob a perspectiva da distinção do discurso analítico em relação aos outros discursos, a experiência de uma análise busca modificar a relação do sujeito com os significantes mestres, modificar a posição do sujeito a partir do lugar que ele ocupa no discurso do mestre. É uma citação da Marlene. Dessa forma, é isso que dá ao analista o dever de política, devolver ao sujeito a escolha decidida dessa relação com o significante mestre. As últimas formulações sobre esse tema, no âmbito do campo freudiano, deixam entrever que, a partir do ultimíssimo ensino de Lacan, pode-se pensar uma política orientada para o real, em que se consideram os elementos contingenciais instáveis e quase sempre contrário às normas dominantes. A prática da psicanálise orientada para o real permite entrever que o trabalho da assonância, quer dizer, da materialidade sonora fora da tirania do sentido, pode promover a descoberta de novas formas de laço como guia. Tendo em vista os aspectos abordados, poder-se-ia propor a política do sintoma com TH ou do acontecimento de corpo? Esses são alguns dos inúmeros aspectos passíveis de serem abordados no tocante a esse eixo. Esperamos acolher trabalhos que nos permitam avançar nessa discussão. Obrigada. Obrigada, Carla. Vamos direto para Rosângela, texto de Rosângela, vamos ouvi-lo. Rosângela? Boa noite a todos. Como a Carla já disse, estamos apresentando o eixo 3
e convidando vocês à pesquisa e ao trabalho para a nossa quinta jornada. É um trabalho árduo, pois falar de política em Lacan é muito disperso. Uma nota aqui e outra ali. E vamos fazendo mosaico. Inicio meu texto dizendo sobre o aforisma de Lacan. Eu não digo mesmo a política é o inconsciente, mas simplesmente o inconsciente é a política. Sob essa perspectiva, Lacan abre um disperso ponto em seu ensino, a saber, o analista e a psicanálise estão inseridos com o laço social, ou seja, com o que faz laço com o grande outro e com outros, comprometidos com a cidade, com a subjetividade e com o espírito da época. Como propõe Henrique Laurent, há de se passar do analista fechado em sua reserva, crítico, a um analista que participa, um analista sensível às formas de segregação, um analista capaz de entender qual foi sua função e qual lhe corresponde agora, ou seja, do passado ao presente. Freud, em 1932, escreve a Einstein questionando: por que a guerra? Lacan não passou ileso ao maio de 1968, a saber, cada um em sua época, elucidou que novos capítulos são, em cada época, incorporados ao inconsciente, uma vez que ele, o inconsciente, se produz na relação do sujeito com o outro, grande outro. É o efeito das relações de linguagem nas quais somos capturados. Nesse sentido, a psicanálise é um laço social e um saber. E é justamente porque a psicanálise é um laço social, ou seja, um tratamento do gozo, que ela está necessariamente misturada na questão do político, pois o discurso é o laço social que implica um freio sobre o gozo. Sabe-se que a experiência clínica está centrada no sujeito. Por isso, Lacan nos mostra que a dialética do desejo não é individual e que individual não está separado do coletivo. Marie-Hélène Bruce, por sua vez, explica que a separação entre o individual e o coletivo, em psicanálise, deixa de existir como oposição, uma vez que não há indivíduo em uma análise. Não é a política do indivíduo, é a política do sujeito que se interessa em uma análise. Desde função e campo da fala e da linguagem, e a instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud, Lacan afirma que apenas um significante sozinho não tem nenhum sentido. Isso quer dizer que o significante não pode significar a si mesmo, porque sua significação é correlata ao deslizamento dos significantes na cadeia ou na rede significante. Mas o que se coloca em jogo aqui? Ora, o significante apenas passa ao significado por haver um sujeito que lhe confere significação. Um sujeito que, menos ou mais, possui elos com o outro e com outros. Assim, a política é uma política do sujeito. Isso é a política do um, digamos, inspirada no que Lacan ensina sobre o significante um. Cumpre notar o que Lacan diz. Trata-se do que, em outros termos, somos obrigados a levar em consideração quando, na política, estamos diante do que temos como o que convém. Isto é,
diante de um tipo de informação na qual o sentido não possui outro alcance senão o imperativo, a saber, o significante é para nos comandar, ou dito de outro modo, para que não sigamos senão a ponta do nosso nariz, em qualquer informação em nossa época seja esvaziada como tal. Esse significante aqui que Lacan está perguntando, né, seria o imperativo, o mestre, o poder. Assim, ao afirmar que o inconsciente é a política, Lacan parece coadunar vários elementos, pois não podemos, nesse aforisma, negligenciar o corpo, visto que há uma interconexão entre ele e o contexto social, evidenciando como ele é moldado e influenciado por forças coletivas desde o seu surgimento. Ele não é propriedade exclusiva do sujeito, pois está imerso em um ambiente social e cultural que o influencia profundamente, embora seja o sujeito seu porta-voz. Portanto, o corpo não é apenas uma manifestação individual, mas também reflete e incorpora aspectos do ambiente social em que está inserido. Um corpo político? Sim, pois se reconhece que o corpo é atravessado por emoções e paixões coletivas, como angústia, ódio, ignorância e entusiasmo, o que aponta sua natureza política. Essas emoções não são experiências puramente individuais, mas são influenciadas e moldadas por dinâmicas sociais mais amplas que incidem sobre o desejo. Portanto, qualquer análise do corpo e das experiências corporais deve levar em consideração o contexto social e político, no qual essas emoções surgem e são vivenciadas. Munidos desse saber e da escuta do desejo do sujeito, não nos conduziremos à deriva da ponta do nosso nariz. Obrigada. Obrigadíssimo, Rosângela. Dois textos fantásticos. Agora eu passo a palavra para Alberto Murta, onde ele está ali, para os comentários desses dois preciosos textos, Alberto. É um desafio permanente tentar comentar os textos da Rosângela e da Carla. Como a gente pode fazer um pequeno comentário desses dois textos à luz da nossa seção leste-oeste, ou como a seção leste-oeste possa vir a triunfar, podemos dizer assim, mediante a caminhada das quintas jornadas, intitulada, como todos nós já sabemos, Corpo e Memória. Como posso me servir do corpo para praticar uma psicanálise? Me parece que essa questão ela encontra-se infiltrada em ambos os textos, nos dois textos aí apresentados pelas duas colegas sobre este eixo, o segundo eixo, o terceiro eixo, psicanálise política, para mim, marcou uma atualidade que nos enseja a nos escapar de de uma certa petrificação reinante no nosso meio. É possível pensar a atualidade no campo da política? Me parece que sim, à luz desses dois textos. É desejável sempre nos lançar no ensino proposto por Lacan. É possível continuar com Lacan?
Me parece que sim, à luz desses dois textos. Tá? E, acima de tudo, à luz da nossa quinta jornadas. Nós pretendemos continuar com Lacan. Se indago em que ponto a SLO, seção leste-oeste, se encontra na nossa época, é para evidenciar que uma jornada, sob os auspícios da diretoria SLO, da coordenação da quinta jornada, que aconteça. São os nossos votos, fazemos valer o acontecimento propriamente dito dessa quinta jornada com essas duas apresentações das duas colegas. Nunca tivemos como atividade da diretoria essas apresentações, me parece assim, bem delimitadas, essas duas apresentações. Ora, a eficácia das jornadas no manejo transferencial se encontra em jogo no curso das referidas apresentações. Por exemplo, nós já vimos aqui, no momento anterior, o eixo 1, que diz respeito à prática clínica, apresentado pela nossa colega Tânia Regina e pela nossa colega Ordália, que está brindando todos nós com a sua coordenação nesse momento. Vimos também, ainda no eixo 2, arte e psicanálise. Hoje, política e psicanálise, eixo 3. E, por último, ainda hoje, o quarto eixo, neurociências e psicanálise. Ora, o significante eixo aqui está presente. Temos 4 eixos na nossa futura jornada que se insere em 2 eixos. O eixo norte-sul da nossa EBP e o eixo leste-oeste, inerente à seção LO, leste-oeste. Seção leste-oeste. Agora, isso se opera. Isso também, como, não sei se vocês tiveram oportunidade de estudar o alemão, das es, por sua vez, se impõe ao deslocarmos para o movimento em direção à EBP. O que existe aí, enquanto traumático, em fazer valer a SLO face à EBP, por sua vez, face à AMP. O que eu quero dizer é que a SLO é uma demanda patrocinada por R$1 que se encontra em jogo. Logo, torna-se urgente acolhê-la no manejo transferencial inerente à lógica e ao funcionamento da escola. É por isso que continuamos a fazer jornadas. Estamos na 5ª jornada. E agora tivemos a dignidade de ouvir as duas colegas apresentando, respectivamente, cada uma à sua maneira, o eixo política e psicanálise. No fundo, é uma questão que eu quero submeter a todos vocês para a gente conversar aqui. Será que SLO é um analisante, analista? Será que a seção leste-oeste ela é analisante, analista? É por isso que continuamos a fazer jornadas, como já adiantei. Inicialmente, é desejável que a escola crie as condições de responsabilidade e oferta de uma formação para que o advento, para que o produto, um psicanalista, surja
dependa dela. E um psicanalista depende da escola. No fundo, a SLO, será que não depende da EBP? Desse modo, quero dizer sobre a necessidade crucial de evocarmos a questão da formação do psicanalista, a questão da formação analítica, como um ponto em torno do qual gravita a SLO. Por quê? Não quero existir de uma sessão contaminada, como foi dedurado aí pela apresentação da Carla, como foi dedurado pela apresentação da Rosângela. Eu não quero nunca um SLO que seja, podemos dizer assim, contaminada com o imperativo superegóico de dominar o excesso de satisfação inerente ao real em jogo. Como posso desarticular, me pareceu crucial essa questão levantada aí pelas duas, como eu posso desarticular o discurso do mestre? E perpassa em muitas vezes no dia a dia o mesmo funcionamento da SLO. Como eu posso promover o advento do avesso do discurso do mestre na SLO, que é o discurso do analista? Sim, temos uma certa urgência, é um termo que o Lacan usa, urgência em coabitar a SLO com esse real em jogo. Isso é nosso, podemos dizer assim, das es. Isso é o nosso isso, id. Traduzido, no nosso caso, como isso. Por conseguinte, não podemos ser ingênuos em supor que a SLO da EBP sem este, é real. Ora, o próprio Lacan, mediante Freud, nos solicita deixarmos vestígios como restos no curso da experiência de uma análise. Especificamente, Lacan indica que quando instalamos algo, quando vamos fazer vigorar aqui a quinta jornada, mediante aí a apresentação desse terceiro eixo, ficou bem evidente que está em jogo aí é a instalação da quinta jornada, corpo e memória, onde instalamos algo, diz Lacan, no seu texto, eu estou citando de memória aqui já, de um sujeito, enfim, em questão, Dr. Lacan vai mostrar, enquanto perdurar um vestígio de que instalamos algo, ou do que instauramos algo. Isso é o Dr. Lacan que fala. Está no seu texto de um sujeito, enfim, uma questão. Será que isso não é o momento da nossa SLO? Temos que saber extrair melhor os vestígios de instalação ou do funcionamento em movimento da nossa SLO? Haverá psicanalista para responder a certas urgências subjetivas, diz Lacan, ainda nesse texto? Logo, não podemos cair na conformidade do funcionamento de quaisquer que seja uma instituição de orientação psicanalítica. Permanentemente, nós somos intranquilos. A tese, por exemplo, do Millet é dizer que a relação entre saber e poder, inerente à política, deve, porém, ser diferenciada daquela entre saber e amor. É pela via do amor que quero coroar aqui meu pequeno comentário, evidenciando que um amor é coerente
com essa pitada que pulula na SLO, que façamos valer o amor inerente justamente a essa pitada sloliana, podemos dizer assim. Que SLO é uma seção da EBP, que, por sua vez, é uma escola da MP. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Eu não fiz questão, Ordara, de não ficar muito assim. Ei, cara, ei, Rosângela, o que é isso? Porra, falei mais geral. Tá bom? Com isso, a gente... Muito bom. Obrigado a você. Obrigadíssimo, Alberto. O Alberto nos apresentou um terceiro texto, né, político. Essas questões sobre a posição de nossa seção, né, frente à EBP, frente à MP, e questões sobre nós, né, como membros participantes da nossa sessão. E eu gostei muito do final, viu, Alberto? Amor inerente à pitada sloliana. Obrigadíssimo, Alberto. Abrimos agora, temos um tempo para questionarmos, falarmos, contribuirmos com o eixo política e psicanálise, os textos das duas colegas e de Alberto. Fiquem à vontade. Levantem as mãozinhas. Vamos lá? Oi. Todas agradeço. Cristiano Pimenta, Goiânia. Sim, Cristiano. Boa noite, Ordália. Boa noite, Carla, Rosângela, Alberto e todos colegas da Seção Leste-Oeste e os que estão presentes também. Agradeço o trabalho que vocês tiveram, né? Que eu achei muito bem orientado. E eu gostaria, sim, de acrescentar um certo diálogo com vocês, mas também dando uma certa sequência, né? Fazendo uma referência a uma situação que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, no Brasil, não só hoje, mas de um tempo, né? Sobretudo, que diz respeito por exemplo, as inundações que estão ocorrendo no Rio Grande, né, Rio Grande do Sul. E nós sabemos que essas inundações elas estão relacionadas com o fato de que há uma produção de saber, por exemplo, no Congresso Nacional, que vai contra, né, as medidas de proteção que poderiam evitar, digamos assim, essa manifestação intrusiva do real que vem, vamos dizer assim, desorganizar, né, e destruir a vida humana, né? Então, existe uma produção de saber política, né, que ela tem uma certa autonomia, por exemplo, do discurso da ciência, por exemplo. Se nós pensarmos que o discurso da ciência poderia aqui nos ajudar a, por exemplo, evitar os efeitos dessas enchentes, por exemplo. Nós vivemos isso na questão da pandemia também. Então, assim, me parece que a situação política do mundo atual, ela está relacionada a um mundo de bolhas, né? E na medida em que esse mundo de bolhas ganha consistência, ele começa a dizer o que é o real, salvo nesses momentos em que o real invade, né, de uma forma destrutiva e nos obriga a questionar o saber que nós temos a respeito do funcionamento desse real. Então, eu faço referência a isso porque, assim, a política hoje ela é uma guerra pautada pelas fake news também.
Então, discutir a política hoje é discutir, me parece, o Estatuto do Saber enquanto delírio frente a um real sem lei, né? Eu gostaria de colocar só não acho, sobretudo que a Carla chega nesse ponto, né, Carla, que a mudança o discurso analítico me parece que leva o sujeito a mudar a sua posição em relação aos discursos que o colocam, vamos dizer, engessado, mortificado dentro do discurso, para que ele possa ter a experiência com a contingência, com o novo, né? Mas o novo, a contingência, na relação com esse real, para lidar com esse real, né? Então, como escapar desse discurso que hoje, por exemplo, uma das fontes dele é, por exemplo, as fake news, né? Que produz mundos, né? À torto e à direita. Obrigada, Cristiano. Carla e Rosângela, fiquem à vontade para tomar a palavra. E Alberto também. Sim, Posso Carla? falar? Claro. Cristiano, acho que o que você falou está bem colocado. Acho que você conseguiu apreender aí algo de muito sensível, né? De justamente o sujeito sair, fala ser, né? Sair desse lugar em que ele é submetido aos significantes mestres, né? Para uma relação mais decidida com esses significantes mestres. Mas, na hora que você estava falando, você falou assim, se tenta dizer o real. Aí, eu fiquei pensando aqui, tentar dizer o real, você não acha que leva ao pior? Eu estou pensando nessa passagem do pai ao pior. Estou conversando com você também. Bom, o que eu quis dizer é que as fake news tentam dizer o real, a sua conveniência, né? O real que na sua essência é sem lei, invasivo e pode ser destrutivo, ou pode ser construtivo, né? As fake news, essa máquina de produção de saber, né? Ela pretende ser um saber sobre o real, né? E um saber sobre o real melhor do que o saber da ciência, inclusive. O que é interessante é esse afrontamento ao discurso da ciência, né, que nós assistimos, né, por exemplo, no Congresso Nacional, e que nesse momento eles ficam um pouquinho mais contidos, né, porque pelo fato de ser um momento de intrusão desse real, como foi o vírus na pandemia, né? Obrigada. Obrigada, Cristiano. Rosângela. Cristiano, chama a conversa. Então, Sim. o que eu entendo, que eu estou entendendo sobre a posição do analista, né? Como esse lugar que ele é convidado à palavra na cidade, né? Quando Lacan convoca para que a gente participe disso, não só como um sujeito que fica entre quatro paredes, né? Mas ele nessa convocação teria algo aí a ser feito, como é isso que você está colocando, né? Existe aí o significante mestre que faz de não entendido sobre essa defesa, sobre isso que pode ser feito para que não para que o ser mesmo, o humano, a pessoa, né, não venha passar por essa situação. Então, nesse sentido, como que você pensa
que pode ser, como que o analista introduz aí dentro da cidade? É uma pergunta. Eu acho que essa sua pergunta serve para todos nós elaborarmos trabalhos para a jornada, né? Sim. Eu vou Bom. deixar ela para, né, para esse contexto. Eu Uhum. acho que é essa a provocação mesmo que a gente tem que fazer, porque é nisso que nós fazemos na clínica, né, fica realmente claro a condução do analista na clínica. Mas essa condução, o que o analista poderia fazer, né, na cidade, com esses significantes mestres, né, é uma questão também que a gente tem que colocar ao trabalho. Obrigada. Muito bom. Leandro Borges e depois alguém em Vitória. Duas mãozinhas. Leandro, vamos tentar ser um pouquinho breves, sucintos. Tá. Não, eu só queria completar o que... Não é nem completar, achei interessante que o Cristiano disse sobre a fake news, né, que tem uma tradução conveniente do real, e que me veio isso assim, que tem hoje mais efeitos políticos e sociais do que a verdade científica. Então, acaba que as fake news, me parece que hoje, são meio que a verdade política, porque elas têm mais efeito, tipo, o que a gente soube sobre o Rio Grande do Sul de mentira tem muito mais efeito, digamos, do que as doações verdadeiras. As que não foram, os Pix falsos, então tem mais efeito, produz mais gozo. Só isso que eu achei legal que ele disse, news como produção de gozo. Prazer te ver, Leandro. Quanto tempo? Tá bom, obrigado, Natália. De Vitória, quem é que está na mesa de Vitória, que levantou a mãozinha? Posso falar? Sou eu, Cláudia. Cadê o Dani? Cláudia. Sim, Cláudia. Ah, tá. Bem na frente, ô Tá, tô Cláudia. indo. Aqui, Aham, tá vendo? caminhando de Cadê você? amarelinho. Cadê? Então, boa noite, Jordália, boa noite, colegas, boa noite, Carla. Eu estava querendo perguntar para a Carla, quando você fala em política do sintoma, quando você faz essa pergunta, né, a psicanálise se aproxima, trabalha nessa política do sintoma e você termina aí propondo assim a questão, como seria essa política do sintoma com TH, como seria uma política que levasse em conta a questão do acontecimento do corpo. É claro que você não vai responder essa questão, você está propondo para a gente, mas assim, fala um pouco do seu raciocínio para lembrar, porque eu achei bem interessante isso, né? E a gente está aqui propondo questões para ajudar as pessoas a elaborarem seus trabalhos. Eu mesma, né, fui tocada por sua questão, porque eu acho esse ponto da política dos corpos muito importante. Então, achei a forma como você conduziu. Se você pudesse falar um pouquinho, assim, que te leva a pensar isso, eu agradeceria. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Cláudia, obrigada pela pergunta, ou pelo comentário também, né? Eu parti lá do sintoma mesmo sem TH, principalmente naquilo que o sintoma tem de desregular a civilização, né? Porque enquanto, o Fábio vai falar agora, as neurociências tentam mapear os sintomas de forma que o sujeito se adapte à civilização, o sintoma analítico, vamos dizer assim, o sintoma que leva um sujeito à análise, ele é uma desregulação frente aos significantes mestres. Então, a partir disso,
para daí pensar que se nós estamos falando na memória no corpo, necessariamente eu acho que nós estamos falando de sintoma com TH, porque o sintoma com TH passa por isso, eu entendo assim, né, que até o Alberto falou aí do deixarmos resquícios, restos, para instaurarmos algo, né? Eu acho que é nesse sentido, desse sintoma, que o sujeito chega ao final de análise e que é muito singular, que o corpo está totalmente implicado, porque nós estamos no ultimíssimo ensino do Lacan, né? E que também vai fazer com que, embora faça com que um sujeito esteja numa outra posição em relação aos significantes mestres, isso não quer dizer que ele vá ser mais adaptado na civilização. E acho que é por isso, então, que nós podemos ter uma ação política. A nossa ação política é justamente aquilo que o Lacan diferenciou, né? Que a psicanálise ela é oposta à política quando a política é pensada como exercício do poder. Então, acho que todos esses desbastamentos vão ocorrendo conforme a gente pensa aí do sintoma sem TH ao sintoma com TH. E a Marilene Bruce fala, né, Cláudia, naquele texto que a gente já se debruçou um pouco, que a memória está do lado do acontecimento de corpo, né? E acho que é um texto que seria muito interessante se vocês pudessem ler. Não sei se te respondi, Cláudia, mas foi isso que eu pensei. Aqui de chofre. Muito bom, perfeito. Temos o Renato com a mãozinha. Vamos dar um tempinho aqui para o Renato. Boa noite a todos, parabéns a Carla e a Rosângela, e também ao Alberto por falou, e a Ordália pela condução aí dos trabalhos. Vou ser breve, e é mais para colocar um elemento a mais para pensar as pesquisas e os trabalhos a serem apresentados, mediante esse ponto axiomático que tanto a Carla quanto a Rosângela fizeram questão de frisar em relação à definição lacaniana, de onde ele parte para que a gente possa pensar, né? O inconsciente é a política. Então, o inconsciente é a política aponta para o analista político ou para uma política lacaniana? É isso. Muito bom. A pesquisa e as indicações para os trabalhos realmente está muito fértil. Creio que podemos passar para o... Agradeço, né, a Rosângela, a Carla, Alberto e a todos que contribuíram com questões. E passaremos agora para o segundo tempo de nossa atividade, que será o eixo 4, Neurociência e Psicanálise, e o colega Fábio Paes Barreto vai apresentar o seu texto, e depois teremos o comentário de Tânia Martins, e depois abriremos para a conversa. Fábio, a palavra é sua. Obrigado, Ordália. Boa noite a todas e todos. Eu queria fazer um breve preâmbulo da minha apresentação, né, desse eixo temático, considerando que
se Ordália e Alberto também me permitirem, uma inversão tópica dos dois termos que estão envolvidos aí, que estão em jogo no meu eixo temático 4 das nossas jornadas, né? Eu vou apresentar conforme eu escrevi, né? Ou seja, essa inversão, ao invés de psicanálise e neurociências, eu escrevi nessa inversão, ao invés de neurociências e psicanálise, eu inverti para psicanálise e neurociência. As razões não são tão óbvias assim, mas, primeiramente, por colocar em destaque a própria psicanálise, né? E dizer que a psicanálise é absolutamente, como vocês vão observar, né? Não faz coro com as neurociências, né? Tampouco dialoga. Né? Muito menos ainda é intercambiável. Eu tenho 7 citações bibliográficas, né? Eu não vou me debruçar sobre cada uma delas. Quem tiver interesse depois, eu posso passar 7. Está com a Ordália, né, também, o texto que eu mandei para a Ordália, né? Porque não está também na relação que foi recentemente publicada no Boletim Mineses, né? Nosso primeiro boletim das jornadas, né? Essas referências, algumas delas não estão no boletim. E eu acredito que são referências interessantes, né? Para auxiliar os autores assim, para a produção de trabalhos. Então, vamos lá. Eu vou ler meu texto, é um texto breve, tá? Psicanálise e neurociências. Eu vou fazer uma citação, então, em francês, se vocês me permitem. L'inconscient et le cerveau. Rien en commun. Em tradução livre, inconsciente e cérebro, nada em comum. O título do PIPOL número 9, que aconteceu em julho de 2019 em Bruxelas, embutia uma provocação. A orientação lacaniana considera, dessa maneira, uma distinção epistêmica radical entre as neurociências e a psicanálise. Cérebro e inconsciente nada têm a ver um com o outro. Por outro lado, Lacan sempre situou a psicanálise mais do lado da ciência do que da religião. No seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ele acrescenta que, início de citação, se a psicanálise deve se constituir como ciência do inconsciente, convém partir de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Fim de citação. Lacan postula que o inconsciente é a política. Jacques Alain Miller, por sua vez, propõe, em sua Conferência de Madrid, em 2017, a política do sintoma como pedra angular da Associação Mundial de Psicanálise. A distinção que ora exercitamos tem importantes deflexões para as 5ª jornadas da EBP Leste-Oeste. Corpo, memória.
que acontecerão nos dias 20 e 21 de setembro próximo, em Vitória, no Espírito Santo. Revisitando o corpo em Freud e em Lacan, e fazendo assim um adornamento da série Neurociências, Psicanálise, Inconsciente Real, consideramos a clínica do Saint-Homme, né, com TH, e do um sozinho como um refinamento maior da política com a qual praticamos a psicanálise em nossos dias. Neste aspecto, os membros e membras do Conselho da EBP Leste-Oeste estão debruçados sobre a transmissão das lições do curso de orientação lacaniana de Jacques Alain Miller, O Ser e o Um. O Um sozinho orienta para a visada ética mais radical da psicanálise, a saber, o real em sua dimensão fora de sentido e o furo que assinala a letra de gozo e o lugar de mais ninguém. O eixo temático psicanálise e neurociências das quintas jornadas da IBP Leste-Oeste é solidário ao 25º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, que terá lugar em São Paulo nos dias 8, 9 e 10 do corrente. Seu título, Os Corpos Aprisionados pelo Discurso e Seus Restos, ao fazer menção ao capítulo 16 do Seminário 19, ou pior, de Jacques Lacan, põe acento e dialetiza o um com os discursos e os estatutos do corpo. As modalidades sintomáticas só um pouquinho, gente. É isso mesmo. As modalidades sintomáticas e que não querem falar são de profusão cada vez mais cada vez maior na cultura do século XXI. Nos tempos da clínica continuista, como se atualiza a direção do tratamento para os sintomas contemporâneos? Como fazer os sintomas mudos entrarem na conversa analítica? Como o psicanalista pode se servir clinicamente dos diversos conceitos e noções no ensino de Lacan e Jacques Alain Miller acerca das manifestações corporais, entre elas, né? Fenômeno de corpo, acontecimento de corpo, fenômeno psicossomático, psicoses dissociativas, neuroses conversivas, dentre outras. Para além das medicações neurolépticas, que sabidamente apaziguam a invasão do gozo do outro, qual o lugar do analista diante daquele que padece da carência do nome do pai? Como secretariar a bricolagem de uma nomeação possível? Ou como acusar recebimento da invenção de suplência para a loucura? Como o corpo de uma criança ou adolescente autista entra em jogo durante uma cura analítica?
No corpo de uma topologia tórica, aí eu queria fazer uma pausa, tá? No boletim Mineses apareceu como topologia teórica, né? O entendimento semântico, sintático, lexicográfico, a hora que você troca uma coisa pela outra, fica absolutamente comprometido, tá? Então, o Bruno prontamente, né, o que dá o nosso suporte aí logístico, de informática para a nossa sessão, né, já corrigiu isso e já está aparecendo como topologia tórica. Tá? Então, continuando. Tá? No corpo de uma topologia tórica, como uma análise pode produzir furos para a circulação do gozo e dos objetos? Como o psicanalista pode fazer face às TCCs e à aba, cuja aposta na mecânica de uma aprendizagem via treinamento e repetição, e que invariavelmente redunda no apagamento da subjetividade do falacer autista, né, são algumas questões candentes do eixo temático psicanálise e neurociências, com as quais convidamos os colegas e participantes para a produção dos trabalhos para as quintas jornadas. Mãos à obra. É isso. Obrigada, Fábio. Quantas questões, hein? Poxa. Tânia, querida, diretamente de Vitória, está na mesa. Boa noite. Oi. Boa noite a todos. Agradeço as contribuições da Carla, da Rosângela, do Beto e, finalmente, do Fábio, né? Eu vou fazer aqui um esforço de comentar o texto do Fábio, tão interessante. Bom, o inconsciente e o cérebro não têm nada em comum. Qual a importância dessa frase? Que não é óbvia e, como o Fábio disse, pode nos provocar. Lacan, em um texto de 1980 a 1981, está publicado em português na opção lacaniana 72, que se chama O Mal Entendido, diz, cito Lacan, se vocês acreditam que tudo pode se revelar, pois bem, metam isso na cabeça. Tudo não pode. Isso significa que uma parte não se revelará jamais. Fim de citação. Nesse texto, Lacan, retomando o dito, no princípio era o verbo, ele ressalta que não diria que o verbo é criador, mas sim que o verbo é inconsciente, ou seja, mal entendido. O corpo, ele diz, abre aspas, só aparece no real como mal entendido, fecha aspas. Ele advém de uma linhagem de falaceres que habitava o mal-entendido. É o que se herda, o mal-entendido dos gozos. Cito Lacan. O mal-entendido já estava lá antes, pelo fato de que desse belo legado, desde antes, vocês fazem parte. Ou melhor, vocês participam das algaravias dos seus antecedentes. Fim de citação. O falacer padece do trauma de nascer desejado ou não, tanto faz. Dois falantes que não falam a mesma língua, que não se entendem, mas se mancomunam para a reprodução, por um mal-entendido, o qual seu corpo transmitirá. E na psicanálise, trabalhamos com o mal-entendido, que nos chega como mal-estar. Segundo Miller, no seminário Todo Mundo é Louco, aula 10, a determinação e a contingência, a pesquisa cognitivista buscou o lugar cerebral do recalque, e para isso também se serviu de Freud. Lacan chamou de sujeito uma função que nada tem a ver com a consciência de si, já que os valores de liberdade e autonomia
estão totalmente ausentes da definição lacaniana de sujeito. Para Lacan, tratava-se do funcionamento de uma sintaxe significante. Cito Miller, nesse capítulo. A estrutura da linguagem confere seu estatuto ao inconsciente, mas não produz um real que seja próprio do inconsciente, já que a linguística, a antropologia e as humanidades também tomam aí sua referência e exploram esse real da linguagem. O único real do inconsciente se encontra esboçado na ausência, no que faz furo, no resíduo de toda a explicação. Fim de citação. O início do último ensino de Lacan é marcado pelo abandono da categoria de determinação, orientando a prática analítica, em benefício da contingência. A contingência, o acaso, o que pode ou não se escrever, o sem lei. Quando Lacan abandonou o termo sujeito ou o subordinou ao de ser falante, o que aconteceu concomitantemente à redução da sintaxe e do simbólico, no lugar da sintaxe surgiu a semântica lacaniana, onde não nos orientamos mais pelo significado determinado pelo significante, mas a semântica própria Lacan no último ensino é a fuga do sentido. O conceito de fuga de sentido se conecta com o de furo. Furo não é falta de tal ou qual conteúdo ou significante. Na esteira da desvalorização da sintaxe e do simbólico, veio a desvalorização da ciência, a qual Lacan disse que é fútil, tampona os furos. Fútil porque ela tapa os furos, fato que a torna sem sentido. A materialidade que Lacan encontrou, então, foi, antes de tudo, a do sintoma. Não o sintoma, a formação do inconsciente, estruturado como uma linguagem, mas o sintoma, acontecimento de corpo. Miquel Bassos, em seu texto Não há ciência do real, que está no livro A Psicanálise, a Ciência, o Real, distingue o real da psicanálise do real da ciência. Ele diz que o real da psicanálise é um real próprio do campo da sexualidade e da linguagem, um real que surge como uma profunda perturbação do gozo e do sentido no ser falante. Esse real se distingue do real que a ciência crê manejar e representar com seus aparelhos, o qual parece conter em si mesmo um saber escrito de antemão, seja neurônio ou que se isolou como código genético. É isso. Obrigada, Tânia. Também construiu um outro texto com o Alberto, muito bom. Abrimos agora a conversa, levanta a mãozinha, quem quiser entrar. Fiquem à vontade. Vamos lá. Mateus, com a palavra Mateus. Boa noite. Você me ouve, Ordália? Oi, Mateus. Sim, estamos te ouvindo. Joia. Só não estamos te vendo. Deixa eu ver se eu abro a câmera aqui. Só um segundo. Pronto, acho que agora eu consegui abrir. Ótimo, aham, sim. A minha pergunta vai para o Fábio. No texto dele, entre vários questionamentos que ele coloca, ele levanta uma questão do autismo, né? E nós temos um cartão em comum, onde o Fábio é um mais um. Então, minha pergunta vai direcionada para esse ponto. Fábio, qual que é o paralelo que você conseguiria pensar
entre a pedagogia de uma criança não autista e os métodos das ciências comportamentais, como, por exemplo, o ABA, que você citou, para criança autista, nesse sentido de modificação da essência do ser, do fala-ser que você coloca no seu texto? Então, perfeita, muito boa essa pergunta, Matheus, porque ela faz coro com o eixo da política, né? Eu vou tentar responder brevemente, pontualmente também, né, o que você está me perguntando. Fazer algumas considerações sobre isso, mas antes eu tenho que considerar o aspecto político, a questão política, né? Eu acho que os textos excelentes, assim, eu acho que não é à toa que eu citei a política aqui no meu texto também, na sequência dos textos da Rosângela e da Carla, né? E também as considerações que o Cristiano fez, né? A gente pode considerar alguns elementos, né? Não é um analista político, né? Se a gente pratica a política do inconsciente, se o próprio inconsciente é a política, né? Temos uma noção, principalmente de Henrique Laurent, que é do analista cidadão. Nós nos incluímos na cultura com uma certa extraterritorialidade, que é uma noção do Jacques Lamillère também, né? Por quê? Né? Para que a psicanálise não se dissolva nos outros discursos. Por exemplo, da neurociências. A questão pedagógica, né? O Freud sempre foi, né? Já é uma tradição da psicanálise, né? A antipedagogia, né? Há um imaginário aí, quando a gente coloca anti, né? Anti alguma coisa, né? Mas se sabe amplamente que o Freud era um antipedagogo, desde sempre. Lacan não é diferente nesse sentido, né? A clínica lacaniana também não é diferente, né? A gente trabalha, inclusive, isso no quartel, né? Principalmente no livro do Henrique Laurent sobre o autismo, né? A Batalha do Autismo. Ele fala em que medida a gente pode acompanhar, aí é uma palavra por minha conta e risco, né? Esse termo assim, secretariar, o analista secretariar uma criança autista para um aprendizado, porque é um aprendizado via invenção. A invenção sempre não vem do nosso lado, vem do lado do sujeito, né? Do sujeito. A gente, o que é um secretariado que o Lacan fala para nós, né? Lá, esse secretariado vem lá do Seminário 3, né? Sobre as psicoses, né? Os secretários do alienado, né? Um capítulo do Seminário 3. Você simplesmente... Ele foi buscar isso em Hegel, né? Essa noção em Hegel, né? O filósofo é o secretário da história, né? O psicanalista é o secretário do alienado, né? Ele estava se referindo à psicose, né? Em alguma medida, em que isso pode servir para a neurose, pode servir para o autismo, né? Sem a gente se debruçar muito sobre as estruturas, né? Afinal, estamos nos tempos da clínica continuista, né? E não há nada melhor do que abordar o autismo na perspectiva da clínica continuista, né? Ou seja, do ultimíssimo Lacan, né? Dos nós borromianos, borromianos ou não borromianos, né? Dos sólidos topológicos, garrafa de Klein,
toro, né? Estava falando da Henrique Lohan propõe a figura topológica do toro, né, como paradigmática para o falaceiro autista, né? Só que é um toro sem furo, né? Então, como que você pode fazer furos, né? Como que você pode secretariar esse sujeito? Não é você que vai fazer o furo, né? O próprio sujeito vai fazendo as extrações no curso de um tratamento analítico, né? As extrações dos objetos, né? Enfim, né? Isso a gente testemunha isso. E o analista, nesse processo todo, né, numa cura analítica, né, ele acusa recebimento dessas invenções, desses movimentos, desse circuito aí, né, de objetos, onde ele vai extraindo algum aprendizado. Inclusive, uma aprendizagem, né? Há uma diferença entre aprendizado e aprendizagem, né? Eu faria um paralelo, né, com alguma reserva, né, entre enunciação e enunciado. São coisas muito diferentes, né? Então, é interessante para nós uma aprendizagem do lado da invenção, que, por sua vez, vem do lado do sujeito, né, ou do falaceiro autista. Já que a gente está falando da clínica continuista, né, do ultimíssimo Lacan. Eu apresentei um trabalho na jornada dos cartéis, né, sobre autismo. Eu apresentei uma vinheta clínica, né, onde tinha uma criança pequena, né, 3 anos, que fazia todo esse circuito e estava começando, estava aprendendo algumas coisas, né? Inclusive a fala. A gente está acompanhando a fala, né? Sem muita expectativa, né, porque isso é um impasse, né, para o sujeito, a questão da linguagem, a entrada na linguagem, propriamente dita, é uma coisa absolutamente à parte, né? Muito embora eles sejam, conforme cita Jean-Claude Malleval, eles são muito verborrágicos, né? Quer dizer, é uma verborragia. É interessante, não sei quem que citou aí, não sei se foi a Carla ou se foi a Rosângela, que no princípio era o verbo, né? Acho que também a Tânia falou, né? No princípio era o verbo, né? Mas o verbo está na dimensão do inconsciente. E eu digo mais, está na dimensão de la língua. Né? Sim. De la língua. Já que é tudo no início era o verbo, e é nisso que a gente trabalha no autismo, né? Com a pureza, digamos assim, de la língua. A articulação significante é bem a posteriori. Para entrar um S2 aí na jogada, né, para ter alguma articulação significante, é um problema. E antes disso, a gente trabalha com neologismo, com assonâncias, né, com significantes holofrásicos, né? Uhum. Tá bom? Isso, TCC e ABA passa à margem disso. Nós estamos a quilômetros, né? Deixa eu me valer um pouco da minha posição de coordenar. Eu queria essa pergunta, Matheus instigou um pouco, que Millet destaca a correspondência entre a clínica do autismo e a clínica do né? Aqui nesse livro de Patrícia Alvarez, que vamos discutir brevemente, da tradução, ele trabalha maravilhosamente isso, né, Fábio? E ele traz Estou aqui uma com ele. questão importante,
Como passar de a língua à linguagem. Isso. Está na página 8788, né? Como forçar o um? Como se pode tocar esse gozo do um e modificá-lo, né? Na clínica do autista. Esse é um ponto, e outro ponto, não tem como falar de neurociência, né, Fábio, sem falar de política. Eu acho que o eixo 3 e o eixo 4, eles namoram, né? Aí Ah, pensando no amor que o Alberto trouxe, eu acho que tem um namoro aí, né, no 3 e no 4. Giovana Qualia, com a você me palavra, lembrou só uma coisa, Ordália, diga. voltar para a política, né? O que acontece politicamente, né? No Brasil e no mundo, em relação ao autismo, né? Dá-lhe TCC, né? Os psicólogos todos se especializam e tal, e há uma Uhum. pressão dos pacientes, da cultura, dos convênios médicos e tal, né? Para os convênios pagar muito caro, né? Para 5 sessões por semana de TCC, né? 3 horas por dia. Né? Além Uhum. de custar uma fortuna, né? A criança é massacrada, isso é iatrogênico, né? Não é aquela história assim, uma análise, por exemplo, se bem não faz, mal não faz, né? PCC, se bem não faz, mal não faz, faz mal, né? Essa coisa Pedagogicamente massiva, pregado. pedagógica, né? O Uhum. Henrique Lohan fala isso no livro dele, na Batalha do Autismo, que as crianças na idade adulta, que foram submetidas maciçamente à aba, né, tiveram TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. Sintomas Entendi. graves assim de TEPT, né? Sim. Obrigada, Então, Fábio. a batalha do autismo é essa batalha realmente por um lugar da psicanálise, né? Já Uhum. há um movimento para a oferta, em prol da oferta da psicanálise para o tratamento do autismo, para o sujeito autista, para o falaceiro autista. Ok. Obrigada, Fábio. Giovana? Oi, boa noite. Só um comentário também, a partir disso que Fábio trouxe, né, dessa relação é interessante, né, o eixo política e psicanálise e o eixo neurociências e psicanálise, e pensar neurociências e política, porque existe uma relação entre o progresso da ciência e a era dos direitos e a reivindicação do ser tratado como exceção. A gente pode pensar um pouco que no campo do direito, ele não cessa de ficar promovendo o desejo de cada um, muitas vezes em detrimento do direito de todos, e que à medida que a ciência assegura a transposição de antigos limites, cresce a potência da demanda de usufruir de satisfações inéditas, né? Isso é só para a gente pensar. E nesse termo, algo relaciona exatamente neurociência e política, e que é algo interessante de pensar, principalmente quando, então, daí a gente entra em campos da psicanálise, onde há reivindicações das exceções, né? E entra a fala sou único, sou uma exceção, e como que aparece isso, né? Então, quando estamos trabalhando a questão do dócil ao trans e várias outras questões, mas em que medida a ciência não está também criando as exceções e reivindicações na política. Então, para a gente pensar aí, só para... Uhum. Muito bom, Giovana, muito bom. Tânia? Obrigada, Giovana. Sim, Tânia? Não é a Tânia, não, sou eu. A mãozinha está levantada. Cadê você? Estou aqui, cadê eu?
Cadê? tá. Aí, Então, pronto. aqui, obrigada, Fábio, Tânia, Ordália. Eu estava pensando, assim, em cima de duas coisas que vocês trouxeram, seja Fábio, né, em seu texto, seja Tânia no comentário. O primeiro ponto é a abertura, né, do texto lá do boletim, quando o Fábio propõe inconsciente e cérebro, né, que Tânia destacou, Não tem nada em comum. nada em comum, né? Achei bem interessante, tanto a proposição quanto o destaque. E o outro ponto que Tânia traz sobre os furos, né? Que também está no texto e que Tânia revela, no texto do Fábio, que Tânia revela, a questão dos furos, a possibilidade do trabalho via os furos, né? A gente sabe, seja dos cartéis, né, dos trabalhos que o Fábio apresenta sobre a questão do autismo, Bartira, né, trabalha isso na SLO assim, muito bem, com os cartéis, Renata Tavares, trabalham assim, tem muitos cartéis implicados com isso, com essa questão do autismo, e eu acho isso bastante importante. Em algum momento, né, e esse debate que o Matheus trouxe, em algum momento, a psicanálise tem algo a dizer sobre isso, tem algo a se implicar nesse tipo de tratamento. Eu conversava com o Marcelo outro dia, né, foi um domingo, a gente se perguntava sobre o Alzheimer. Sobre o Alzheimer e sobre a questão da memória, né, que é justamente o ponto em que isso afeta. E afeta diretamente o cérebro. Aí, retomando a questão lá do início do Fábio, né, que não tem nada, né, o que a gente pode dizer, e o que você traz sobre os furos. E sobre isso, eu até conversei com Tânia Prates, eu falei assim, e aí, Tânia, me fala aí sobre a relação de psicanálise e Alzheimer e tal, e a Tânia falou assim, olha, eu não conheço textos assim, se ela está aí, ela pode até dizer, mas, então, como a psicanálise poderia entrar nesse campo, num campo dessa ordem, onde o que está em questão é uma degeneração, né, que afeta justamente o cérebro, partindo desse princípio que vocês disseram que não tem nada a ver. Como a psicanálise poderia entrar nisso, se seria possível, né? Trazendo aqui para o debate, né, e por umas possibilidades clínicas nesse contexto. Bem, obrigada aí, se vocês puderem falar, agradeço. Obrigada, Cláudia. Com a palavra, Tânia, Fábio. Sim. Posso falar? Claro. A palavra é sua. Eu vou tentar puxar um pouco também. Eu vou começar pela Cláudia, né? O Alzheimer é uma questão que me toca também. Pessoalmente. E depois eu vou tentar dialogar com as questões importantes também que a Giovana lembrou muito bem, tá? Sobre as neurociências, né? Vamos lá. Eu acho, Cláudia, no princípio, né? No princípio era o verbo para a psicanálise, no princípio era o verbo, mas era a neurose, né? No princípio tudo era neurose, tudo começou com a neurose, né? Com Freud, né? Depois, não vou dizer que se descobriu a psicose, mas Freud se debruçou sobre o caso de Schreber, que ele nunca conheceu, né? Aí ele foi incluindo brilhantemente, né, todas as teorizações dele, um pouquinho antes do Schreber, as psicoses já existia essa noção, né, na psicopatologia do século XIX, de meados do século XIX, né, já existia esse significante, esse termo, né, psicose, né, mas de uma maneira totalmente diferente, né?
com que a própria psicopatologia conhecia depois, né? Foi nomear depois. Mas aí o Freud incluiu nessas teorizações, a partir do caso de Schreber, a psicose, né? E sempre ficou essa questão se o Schreber era um paranoico, né? A paranoia de Schreber, ou se era uma esquizofrenia, né? Às vezes os psiquiatras ficam considerando que se fosse um esquizofrênico, não, mas tem uma pseudologia fantástica, né? Tem todo um nominalismo aí que não vem ao caso, né? O fato é que o Freud dizia o seguinte: olha, eu sou meio cético, né, em relação à oferta da psicanálise para um psicótico. Precisou vir Lacan para dizer não, o psicanalista não deve recuar diante da psicose. E a gente sempre conversa isso lá com a Rosângela, né, no núcleo de psicose, né? A gente sempre tenta se equilibrar, né, na ousadia do Lacan e na prudência freudiana diante de uma psicose, né? E a gente já tem outras noções, né? A noção de psicose ordinária veio muito a reboque disso tudo, né? Mas tem uma coisa do primeiro ensino do Lacan muito interessante que ele fala, né? Ele não fala de uma psicanálise, não fala de uma análise tal e qual a gente vê na neurose para o sujeito psicótico. Ele fala de um tratamento possível. E aí eu gosto, né, desses paradigmas assim lacanianos, né, de tentar estender para outras situações, né? Qual o tratamento, qual a oferta possível de uma psicanálise para um sujeito com Alzheimer? Que momento seria interessante essa oferta, né? No momento mais inicial do Alzheimer? No momento terminal, o que se pode fazer, né? Eu acho que os cuidadores, os familiares, seria muito interessante também, né, que estivessem em análise, que tivessem essa oferta. Porque realmente não é simples, né? O entorno todo é muito, para dizer o mínimo, é muito angustiante, né? Você mobilizar cuidadores, né? Mais de sei lá quantos profissionais médicos que tem que se debruçar, né, Sim. sobre um paciente assim. Uhum. Sobre as neurociências propriamente ditas, né, eu acho que a Giovana colocou questões importantes, né, dos próprios significantes, né? Como que a gente pode transitar pelos significantes, pelo nominalismo das neurociências, né? Olha, isso é um TAB, né? É um transtorno afetivo bipolar do tipo 2, né? Para que isso serve, né? Que uso nós fazemos dessa terminologia, né? Se para bem e para mal, e como que essas pessoas se apropriam disso. As pessoas são muito inteligentes, né? Os pacientes são inteligentes, tem o Dr. Google aí para nos auxiliar, né? Já de muitos anos, já sabem. Uhum. Mal saiu uma nova, vai sair já saiu, né? Já está. A gente já vai começar na medicina a usar a CID-11, né? Com todos os diagnósticos já psiquiátricos e tal, né? Os pacientes já Fábio, estão sabendo de querido, tudo. só mais um minutinho para vocês encerrar, que já estamos com o tempo esgotado. Se a gente for, minutinho. conclusão, né? Se a gente Conclusão. for bater de frente, a gente vai perder. A gente já está perdendo, né? Essa é uma batalha quase que perdida, mas a gente resiste. Resiste em nome do quê? Principalmente em nome da sobrevivência da psicanálise, né? A gente bate nessa tecla aí, que é uma orientação do Jacques Lamiré. É a sobrevivência da psicanálise. A gente deixa. Não seria diferente, né? A gente resistir.
Porque a cultura resiste também. A cultura resiste contra nós. É a defesa que o Freud já via isso, já havia constatado isso. E eu acho que a gente tem que saber transitar, né? Tudo bem, se você é TAB, né? Vamos ver como que vamos tratar isso, né? Te falaram, seu psiquiatra falou isso? Ah, mas eu Sim. não sei se eu sou, tal. Tem gente que quer esse nome, que quer essa nomeação. Melhor. Uhum. Principalmente o sujeito psicótico, que é muito angustiante não saber o que tem, né? Sim. E o Aham. psicótico, sabidamente, tem um problema com a nomeação, né? Sim. Se dá um nome, apazigua. Tá bom? Aham. Não só o psicótico, né, Fábio? Também nós, neuróticos, gostamos de uma nomeação. Obrigada, Fábio. Tânia, vamos concluir? Um minutinho. O que eu consegui pensar em relação a essa questão que a Cláudia coloca é interessante, porque a neurociência parte da ressonância magnética para mapear essa doença, o Alzheimer, né? Assim, a atrofia cerebral. Então, eles conseguem mapear as perdas cognitivas, as questões afetivas. Então, quanto a isso, a gente não tem muita incidência, mas se a gente pensa na questão que a psicanálise sempre coloca, do Gosdum, do falacer, assim, então eu acho que a gente sempre tem uma oportunidade de oferecer uma escuta para alguém que está atravessando está diante de um real como esse. Uhum. Sim, é isso, Tânia. Obrigada. Bom, em nome da comissão científica e coordenando essa mesa, eu creio que as questões estão aí pululando, né? E a convocação da comissão, dos organizadores da jornada, é que vocês se estimulem, né, ao trabalho, à escrita. Aguardamos, então, os trabalhos e eu acho que podemos encerrar, né? Agradeço, Carla, Rosângela, Alberto, Fábio e Tânia e todos que participaram com as intervenções. Vamos descansar, então. Boa noite a todos, colegas. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Rafaela, mais uma vez. Boa noite. Não estou conseguindo sair aqui. Nem eu. Ah, agora falta o celular. Sair.